Opa, meus queridos, mais uma vez aí gravando a nossa aula, né, de filosofia. E hoje vamos trabalhar a respeito de um filósofo que particularmente é um dos filósofos que eu gosto muito, né, de trabalhar, mas espero não poder aprofundar tanto, que acaba me empolgando, vocês sabem disso, né? Mas vamos ver aí alguns pontos relevantes a respeito do grande filósofo, né? E ao mesmo tempo muito criticado aí também voltado à corrente existencialista, né? O Friedrich Nietzsche, né? Grande Friedrich Nietzsche. Então, vamos nessa, galera. Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido em 1844, fez a sua viagem lá no finalzinho do século XIX, né? Em 1889. O Nietzsche, por que o Nietzsche é muito criticado, galera? Veja só. Muitas das obras das quais o Nietzsche escreveu eram voltado a algumas críticas ferrenhas, né, e ácidas a respeito das religiões. Não é à toa que as obras do Friedrich Nietzsche chamaram e ainda chamam a atenção, principalmente aos leigos. O Anticristo, assim fala o Zarastrota, o Martelo de Nietzsche, as citações do Nietzsche também, né? Deus está morto. O que será que Nietzsche queria dizer com tudo isso, gente? E olhe que o Nietzsche, primeira coisa a ser corrigida todo mundo tem a concepção de que Nietzsche era alemão. Nietzsche não era alemão, meus queridos. Ele depois partiu para a Alemanha. Certo? O Nietzsche era austríaco. Certo? Vinha de uma família até então religiosa, né? Protestante, mas ele foi contrário a tudo isso daí. Nietzsche, eu costumo dizer que Nietzsche foi o cara, o Nietzsche é o máximo, é um gênio da filosofia existencialista, né? E existem aí os paralelos entre o Schopenhauer e o Nietzsche, porque esses dois pensadores, eles se encontram em uma linha de pensamento denominada de filosofia do pessimismo. Os filósofos pessimistas. Inclusive, temos um outro pensador brasileiro, um filósofo brasileiro, vocês já devem ter ouvido falar nele, né? O careca, Luiz Felipe Pondé, que aproxima-se, que anda nessa mesma linha de pensamento do Schopenhauer, do Arthur Schopenhauer, na mesma linha do Nietzsche, o pessimismo filosófico. O que é ser pessimista filosófico, meus queridos? Porque o cara é pessimista com tudo, ele é negativista. Não. Não é que eles sejam negativos, mas perante uma sociedade pecaminosa, egoísta, egocêntrica, então o indivíduo lá, esses três pensadores, tornam-se pessimistas. Mas eles veem a felicidade. Eles observam o lado bom das coisas. Mas o pessimismo é uma forma de ignorar. O pessimismo é uma forma de satirizar. Fiquem atentos. Aqui temos uma breve passagem a respeito do Nietzsche, né? Sua filosofia constitui uma exaltação de todos os valores vitais e é uma crítica da cultura, especialmente da tradição filosófica e do cristianismo. Principalmente o cristianismo ele bateu de frente. Que, segundo ele, levaram o homem à submissão e impediram-no de se desenvolver como um espírito livre. Centralizou sua doutrina em 4 pontos fundamentais: a vontade de potência, o super-homem, a autossuperação da moral e o eterno retorno.
O super-homem, minha gente, não é o super-homem, o Clark Kent que veio de Krypton, que o planeta Krypton foi destruído e que quando ele vê uma kryptonita, fica fraco. Quem é o super-homem segundo Nietzsche? O super-homem deveria ser o herói na sociedade, que bateria de frente com as regras impostas por uma sociedade, aí utilizando-se dos pensamentos da escola de Frankfurt por uma sociedade que está altamente voltada para a culturalização industrial, mas não para o conhecimento, mas não para a intelectualidade. A obra de Nietzsche supôs um ponto de inflexão na história da filosofia, uma vez que deu lugar ao desenvolvimento de uma corrente de pensamento que teve uma enorme importância no século XX. Algumas de suas obras mais decisivas são A Origem da Tragédia e A Gaia Ciência. Uma vez que Nietzsche ele voltava-se para os pensamentos dos filósofos gregos, da filosofia grega. E até mesmo a própria questão da mitologia, dos mitos gregos, que eu não vou colocar como mito nem como mitologia, mas da religiosidade grega. Ah, mas é mito, professor, é mitologia. Religiões que foram passadas e foram dominadas pelo cristianismo foram consideradas mitologia. Um mito. Mas todo mito, toda mitologia, ela traz à tona uma realidade. E o nosso entendimento se faz por meio destas. Fiquem de olho. Olha aí o que eu falei. O apolíneo e o dionisíaco. Nesse antagonismo de sonhos e embriaguez, o homem constitui um elo com o mundo e, com o passar do tempo, nos afastamos dessa realidade que era vivenciada na época antiga. À medida que o conhecimento trágico foi deixado de lado e o conhecimento racional foi colocado acima da arte e da vida. A partir de Sócrates e de Eurípides, a instância mais importante passa a ser o conhecimento e não mais a beleza por si só da arte. O conhecimento e a arte precisam andar juntos, mas o conhecimento se faz muito mais necessário do que a própria arte. Porque para você poder entender a arte, faz a necessidade de você ter o conhecimento daquilo. Sem o conhecimento, você não é nada. Você precisa ter o autoconhecimento e entender a própria realidade. Como é que você vai entender a realidade se você não sabe o que é a realidade? Com todo esse processo, perdemos algo especial que vinha dos gregos originais. Entre essas perdas estão o sentido de pertencimento e o valor absoluto da natureza. Por isso que ele coloca a questão do deus Apolo e o deus Dionísio. O deus Sol. E o deus da embriaguez. O deus das festas e dos vinhos. Um aclamado ao outro. E como eu disse, ele resgata essa concepção grega, esse pensamento grego, essa valorização da cultura grega. Porque o conhecimento partia, então, das ideologias gregas. Beleza? Uma das obras do Nietzsche, né? A genealogia da moral. E o que viria a ser, então, essa genealogia da moral? Né? É uma crítica ao elemento de afirmação pelo qual se move o pensamento de Nietzsche. Apresenta um início diferenciado, que vai além de afirmar a perda de um referencial. Quem seria esse referencial? Deus. Mas que chega até a afirmação de uma diferença que se origina nas forças ativas e nas forças reativas. Ou seja, para Nietzsche, a partir do momento que temos uma concepção divina, esse Deus no cristianismo, ou qualquer outra, estávamos submissos e perdíamos então a nossa própria liberdade de questionar, a nossa própria liberdade de conhecimento. Beleza até aí, né, meus jovens? E o niilismo. O que é o niilismo? Temos o niilismo e temos o niilismo do Nietzsche. Vamos lá. A palavra niilismo vem do latim nihil e significa nada.
Eu sou uma pessoa que cultua o niilismo, ou seja, eu não cultuo nada. Mas no nada não quer dizer nada, simplesmente nada. Mas a decadência, né? O vazio absoluto. Comumente ligado ao comportamento e à ética, pode-se classificar o niilismo como uma corrente ou doutrina filosófica, mas também como uma postura, uma atitude frente à vida. E no século XIX, o conceito de niilismo foi mobilizado para se referir à questão da esfera social, como principalmente política e religião. A indiferença política e a indiferença religiosa ocorrem em várias áreas da vida humana, como arte, ciências e moral. A indiferença nas artes, a indiferença na moral. É só lembrar. Gente, vão lá, leiam, procurem entender um pouco do Nietzsche. Apesar de se considerarem, como consideram até hoje, que Nietzsche era louco. Um louco do conhecimento. E apesar dele ter tido um surto, né? Apesar dele ter tido uma problemática que levou à decorrência da sua morte, mas costuma-se dizer que Nietzsche morreu de tanto filosofar. E eu volto a repetir, o cara é um gênio, não é gabando. Eu adoro Nietzsche, não adoro Nietzsche, adoro a minha pessoa. Mas é uma pessoa que tem um referencial fortíssimo para entendermos a existência. Não desprezando Sartre, não desprezando Schopenhauer, mas temos aquele do qual temos uma simpatia mais forte e que nos encontramos mais em evidência aos seus pensamentos, que no meu caso é o Nietzsche. E é bastante difundido o niilismo na Rússia, contando com figuras como Dostoiévski. Mas o que era o niilismo do Nietzsche? Né? Olha lá, por meio da corrente niilista, o filósofo Nietzsche propõe a ausência de sentido, atrelado ao conceito de super-homem. Eu falei logo no comecinho sobre a questão do super-homem, de ser um herói na sociedade. Né? Não o super-homem Clark Kent, mas ser o super-homem herói da sociedade. Não um herói do planeta Terra. Eles surgem a partir da morte de Deus, ou seja, da ausência de qualquer princípio. Dessa maneira, estando os homens destituídos de normas, crenças, dogmas, tradições, eles regerão as suas vidas, ou seja, a pauta do livre-arbítrio. Isso resultará na criação de homens novos por meio do que ele denomina de vontade de potência. De tal modo, o poder e os valores fruto das instituições, né, sejam as instituições religiosas, sociais e políticas, tornam-se então desprezíveis, inexistentes. Surge assim um homem livre e não corrompido por qualquer tipo de crença, o qual realiza suas próprias escolhas. E esse homem, que não será corrompido por absolutamente nada, é o super-homem, né? Quando o super-homem, determinado por Nietzsche, adquire esse poder, ocorrerá então a transmutação de todos os valores. Então, nosso super-herói, ele não pode ser corrompido por nenhum tipo de crença, nenhum tipo de tradição, nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de dogma. Ele deve ter o seu livre-arbítrio autônomo, ele deve ser independente de todas essas regras das quais são instituídas. Esse é o super-homem do Nietzsche. E aí teremos duas formas de niilismo. Certo? O primeiro tipo de niilismo é o niilismo passivo, ou seja, reconhecendo as consequências negativas das limitações impostas pelas concepções do pensamento socrático e da moral cristã, o niilismo passivo nega o mundo construído a partir disso, da premissa do cristianismo. Limitar a existência criando um sentido artificial para ela, como o céu, o supremo bem, o mundo inteligível, é desperdiçar a força vital do ser humano. Viver na expectativa ou em função de um mundo superior é mentir para si mesmo sobre si mesmo. Negar isso é negar a única concepção de homem consolidada ao longo da história no pensamento ocidental.
o vazio. Será que vocês poderiam me descrever o vazio em 30 linhas? Teve uma pessoa que fez um TCC, né? Lá em 30 linhas, não, corrigindo, falando em 30 páginas o que é o vazio. Ah, mas o vazio é o nada, professor. Mas o que é o nada? Cuidado, cuidado. Se podemos exemplificar uma série de coisas a qual só pode se atribuir o tudo, por que não podemos também atribuir ao nada, ao vazio? Se temos o niilismo passivo, temos o niilismo ativo. Que nesse processo aí, o niilismo passivo, ele é uma doença, é o sintoma de uma doença. O homem está doente de si mesmo, padeceu de esperança, de sentido, de limitações. O niilismo passivo é uma febre. O homem deve recuperar sua força vital, destruir a moral e qualquer concepção metafísica de existência. A vida não tem sentido, não tem motivo, não tem ordem. Então o niilista, ele está no pleno vazio. E aí não podemos deixar de perceber como Nietzsche percebeu a metafísica e a moral, onde ambas estão ali conectadas. Uma vez que o comportamento humano, ele está inserido em tudo aquilo da qual ele concebe. O comportamento humano, ele concebe a sua própria existência, né? Ele concebe o existir. Bom, gente, esse é um pouquinho do Nietzsche. Falar do Nietzsche é complexo. É muito complexo, assim como é complexo falarmos do Kierkegaard, como é complexo falarmos do Sartre, como é complexo falarmos do Schopenhauer. São figuras fortíssimas. E aí falaríamos por longas horas a respeito de cada um destes, certo? Mas dê uma aprofundada no material de vocês a respeito do Kierkegaard, que trabalhamos na aula passada, do Nietzsche, que falamos hoje, onde ambos fazem aí a crítica radical. Vamos lá? Módulo 5, capítulo 13. Valeu, um abraço e até mais.